Olá, meu nome é Marco Antônio. Estamos aqui hoje para mais uma palavra de vida eterna. Amém? Hoje, meus amigos e meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero começar lendo aqui uma palavra profética que estava escrito em Isaías 40, lá no versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? O que significa isso? O profeta está dizendo através de Deus está falando, na verdade, através do profeta Isaías o seguinte, está fazendo o seguinte questionamento para o povo dele, para Israel, para Jacó. Quem é Jacó? São aqueles que são os crentes no Senhor, independentemente de denominação, ok? Crentes no Senhor Jesus, aqueles que creem em Deus. Israel é o povo de Deus. Imagina que Israel de Deus hoje não é apenas o povo de Israel lá em Israel, mas são todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus ela é ampla, ela está no meio de lugares que nós sequer hoje chegamos. Todas aquelas pessoas que creem em Jesus, que creem no plano de salvação de Deus, e elas obedecem, elas têm um relacionamento com Deus, assim como eu tenho com a minha esposa, assim como eu tenho com meus pais, com os nossos familiares, nossos amigos. Essas pessoas fazem parte do Israel de Deus, que é a igreja hoje, a igreja de Jesus. Amém? Então olha só, o Senhor Deus estava falando assim através de Isaías para o povo, questionando você e eu, questionando a igreja. Por que, pois, vocês falam o seguinte, questionam o seguinte, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que eles estavam fazendo esse questionamento? Porque eles estavam vivendo um momento de escuridão, um momento de dúvidas, um momento de perseguição. E eles estavam se achando esquecidos por Deus. Eles achavam que Deus não existia, não queria mais ter nada com eles por causa dos pecados, dos erros deles, sei lá eu quais as razões todas que faziam eles se sentir separados de Deus, esquecidos de Deus. Como que isso hoje pode ser contextualizado para a nossa época, né? Irmãos, a razão de eu estar colocando essa palavra para vocês, eu creio que vem de Deus, porque eu não creio em coincidências. Mas eu tenho lido a Bíblia numa sequência diária. E essa palavra aqui, ela foi lida anteontem, e desde anteontem, coincidentemente, como eu disse, eu não creio em coincidência, eu recebi uma notícia muito difícil, muito triste, de que um rapaz, um jovem, que tem lá pelos seus 20 anos de idade, eu não conheço pessoalmente, mas eu recebi de uma irmã na fé em Cristo uma foto dele, e ele tentou tirar sua própria vida. Quando eu vi aquele rapaz sorridente naquela foto, e pensei, poxa vida, ele tentou tirar a própria vida. O que estava passando no coração dele? Lembrando o detalhe, tá? Ele não era uma pessoa que não conhecia Jesus. Ele faz parte da igreja de Cristo. Ele estava lá na igreja louvando, ele conhece os caminhos do Senhor. Não o conheci pessoalmente, mas sei que ele esteve na igreja. Então, como que pode uma pessoa que um dia conheceu a Jesus, que um dia conheceu o nosso Deus, assim como Jacó, assim como o profeta Isaías se dirige aqui para o povo, né, para Israel, que conheceu o Senhor, como é que ele pode tentar tirar a própria vida? Para vocês terem uma ideia como isso é grave, se vocês hoje caminharem
nas redes sociais, na internet, vocês vão entender que existem muitas pessoas jovens no nosso país tentando tirar sua vida por causa de várias razões. Ontem, por exemplo, eu recebi lá uma notícia que no Japão, durante os últimos 20 anos, em média, isso se mantém, 30 mil pessoas se suicidam anualmente. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, num país como o nosso, de 200 e tantos milhões de habitantes, em torno de 50, 60 mil pessoas morrem todos os anos devido a acidentes de carro, ou seja, são acidentes, não foram planejados. E em torno de 50 mil pessoas também morrem porque foram assassinadas. Alguém atirou nelas, esfaqueou, matou. No Japão, um país próspero, um dos países mais ricos, onde o nível de educação é um dos mais elevados desse mundo, onde existe condições de vida muito superiores àquelas que nós temos em média no nosso país, no Brasil principalmente. Os jovens estão se suicidando. Então, o que essa palavra aqui de Isaías 40, 27 tem a ver com isso? Tudo. Quando nós percebemos aqui que uma pessoa está se sentindo desprezada, quando uma pessoa se sente deixada de lado, como o Isaías estava aqui falando através do Espírito Santo para o povo de Israel, nós sabemos que essa pessoa começa a entrar em crise. Então vamos lá, essa pessoa ela entra numa escuridão, ela não vê luz mais, elas se sentem desamparadas, elas podem talvez não entender por causa das derrotas na vida dela, um desemprego, um divórcio, o abandono de pessoas que ela amava, a traição dos amigos, dos familiares, do cônjuge. Ela pode ter uma doença grave que ela não entende como é que ela adquiriu essa doença. Poxa vida, eu sempre fui saudável, sempre tive uma saúde boa e agora eu estou aqui com câncer, estou aqui tive um AVC, estou aqui numa cadeira, não sei, tá? A pessoa pode ter tristezas profundas, ela pode ter tudo, mas ela na verdade não tem o principal, que é Deus na vida dela e a presença do Espírito Santo. Ela crê na palavra, ela crê na letra, no que está escrito, ela até frequenta uma igreja, mas ela não tem um relacionamento com Deus que faça ela ter o coração dela preenchido com a alegria do Senhor. Talvez existem várias situações que tirem as motivações para que ela continue vivendo. Existem também as questões químicas do cérebro. Nosso cérebro, nosso corpo, ele tem química, né? É tudo uma questão química. Então, talvez existem sim doenças químicas, doenças que falhas de níveis de serotonina, não sei, eu não sou especialista, eu não vou entrar nessa questão, mas vocês sabem o que eu quero dizer. E algumas pessoas acabam tendo que recorrer para médicos especializados, psiquiatras no caso, né, para que ele possa entender a causa e regularizar esses níveis. Mas no final das contas, por que as pessoas se sentem na escuridão? Por que elas se sentem desprezadas por todos? Por que elas se sentem deixadas por Deus? Vamos continuar aqui na palavra. Ainda em Isaías, nós lemos logo a seguir o seguinte. Olha só a resposta de Deus para o povo dele, através de Isaías. Lá no versículo 8, 41:8. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Irmãos, vocês já pensaram na profundidade, na grandeza disso que Deus fala para o seu povo? Ele está dizendo o seguinte: eu escolhi vocês, eu me revelei a vocês, e vocês são meus amigos. Você sabe que ser amigo é algo profundo. Quando nós temos um amigo de verdade, nós podemos dividir todas as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, os nossos pecados com ele. E ele não vai nos julgar.
Nós não conseguimos fazer isso muitas vezes com os nossos pais, com os nossos familiares, mas nem com pessoas da igreja, mas com aquele amigo do coração, aquele que você confia, que sabe que não vai te julgar, mesmo que você erre contra ele. Nós conseguimos fazer, abrir nosso coração. E Deus aqui, Ele está dizendo o seguinte: olha, Israel, olha, você é meu amigo. Aqui está a chave que nos leva para a solução desse problema, que é uma pessoa se sentir na escuridão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu creio realmente que a palavra de Deus é vida. Que Deus, o Espírito Santo, quando Ele age na vida de uma pessoa e Ele mantém um relacionamento com o Senhor, nós sentimos paz. Eu já disse na outra palavra de vida anterior que nós sentimos paz no meio do caos, nós sentimos tranquilidade no meio das guerras, nós sentimos alegria, nós sentimos conforto no meio da dor, porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Isso é real, ok? Então aqui está a chave. O Senhor Jesus, o Senhor Deus se revela lá em Isaías, mais de 2000 anos atrás, que Ele é nosso amigo, que Ele está disposto a nos ouvir e que nós podemos falar tudo para Ele, tudo. Sabe por quê? Nós podemos, porque Ele já sabe tudo. Não adianta você esconder nada de Deus, Ele já sabe. Mas quando você fala com Ele, você revela o seu sentimento de desprezo, quando você reclama com Ele aquilo que você acha que Ele mesmo tem feito errado contra você, quando você abre o seu coração para Deus, o Espírito Santo, Ele vem, Ele preenche o seu coração, a sua mente. Olha, irmãos, muitas vezes eu comecei a orar de manhã, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo começou a falar comigo, e creiam, não estava falando, eu não estava orando daqueles assuntos dos quais o Espírito Santo veio falar comigo, não. Eu estava orando por outras questões e o Espírito Santo começou a preencher meu coração, minha mente. Eu comecei a chorar e ele começou a falar comigo. Não ouço aqui no ouvido, não é um pensamento meu, mas é espiritual, porque o Espírito Santo é um espírito e ele fala diretamente com o nosso espírito. Então, para concluir essa palavra, para não se estender, eu vou continuar lendo aqui. Olha o que Deus continua falando no versículo 9 de Isaías 41. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, isso aqui é uma palavra de poder. Essa palavra aqui é uma palavra de vida para todos nós. O Senhor está dizendo há mais de 1000 anos, 2, 3 mil anos, através desse profeta, que Ele não nos abandona. Está aqui, Ele já disse isso. Então, se você acha que Deus não fala com você, se você acha que Deus não ouve o seu clamor, Ele ouve e Ele fala. Ele ouve, porque Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Ele já sabia que você passaria por esse período de escuridão, de desprezo, de falta de vontade de viver. Mas Ele ouve também. Ele só quer que você fale, que você abra o coração com Ele, que você derrame toda a sua insegurança, toda a sua tristeza, todo o seu pecado perante Ele. Ele já sabe o que você fez, o que você faz e o que você vai fazer. Mas quando você busca a presença do Senhor, Ele começa a curar, Ele começa a preencher a sua vida com a presença dEle. E isso é um motivo que nos faz ter alegria de viver em qualquer circunstância. Olha só a palavra ainda, que diz ali em Isaías 40, 29. O Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
E para encerrar, eu quero ler aqui em João 14,6, bem conhecido. Quem é o Senhor? Qual é o caminho para a gente conseguir nos mantermos firmes, motivados com a vida, independentemente da circunstância? E qual é o caminho que nós temos que levar, que nós temos que anunciar para que essas pessoas que estão perdidas na escuridão recebam a luz? Em João 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a solução. Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que o Senhor enviou, Deus encarnado, Deus se revelou para a humanidade, se humilhou, se fez do tamanho de nós, para que estivesse junto conosco, para que nos revelasse qual é o segredo de termos Deus na nossa vida. E se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer os evangelhos, se você conhecer quem é Jesus, você vai entender que o amor de Deus é infinito, que não há lógica nem racionalidade para um Deus criador dos céus e da terra, que está na glória, nos céus, que não precisa de nada disso aqui, ele ter criado os anjos, ter criado nós seres humanos, e ele ter se humilhado e vindo estar vivendo entre nós. E mais, ele provou o amor dele, dando a vida dele por nós. Não existe prova maior de amor do que um pai dar a vida por um filho, do que um marido dar a vida pela esposa, do que um amigo dar a vida pelo outro amigo. Deus provou o seu amor dando a vida dele encarnada em Jesus Cristo por cada um de nós. Esta é a palavra de vida de hoje. Agora, novamente eu quero dizer para vocês, aonde está a nossa esperança? Não é em Jesus pregado na cruz, porque ele foi pregado na cruz para ser humilhado, para mostrar o quão grande é o amor dele, mas é a Jesus ressuscitado. O Senhor morreu, entregou a vida dele naquela cruz, derramou o sangue dele para remir os nossos pecados, mas ele ressuscitou. E este Cristo ressuscitado prometeu um Consolador, o Espírito Santo, e é ele, o Espírito Santo, que nos transforma, que nos tira da escuridão, que nos tira das trevas e que nos faz ter alegria, paz no meio de qualquer circunstância. Leve essa palavra de vida para aquelas pessoas que estão vivendo na escuridão, que não enxergam nenhuma luz no fim do túnel. Leve essa palavra de vida do Senhor para aqueles que precisam de ter uma motivação para continuar vivendo. E que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar com vocês agora. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, é a vida, Senhor. Eu te agradeço porque a tua palavra tem me sustentado, a tua palavra tem me dado, Senhor Deus, alegria, tem me dado sabedoria, tem me dado motivação, não só, Senhor Deus, para eu viver independentemente das circunstâncias, mas também para levar essa palavra de vida para aquelas pessoas que precisam do Senhor. Senhor, eu quero orar aqui junto com os meus irmãos, com os meus amigos na fé, Senhor Deus, por todos esses jovens do nosso país que estão tentando tirar a própria vida. Senhor, que nós possamos identificar, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para reconhecer quais são esses jovens. Talvez um filho, talvez um amiguinho do filho, talvez um jovem andando na rua, alguém que na igreja, que nós possamos ter discernimento espiritual para identificá-los através do seu Espírito, Senhor Deus. Capacita-nos, Senhor Deus, dá-nos ousadia, dá-nos, Senhor Deus, uma porção dobrada do teu amor para que a gente possa levar a palavra de vida para ele, para que a gente possa orar por ele,
para que a gente possa abraçá-lo, para que a gente possa acolhê-lo, para que a gente possa simplesmente ouvi-lo no momento de dor. Dá-nos esse discernimento, Senhor. Dá-nos esse amor, Senhor Deus. Tenha misericórdia dos jovens do nosso país. Tenha misericórdia dos jovens, Senhor Deus, que estão nos países ricos, como no Japão, que estão se suicidando, nos países, Senhor Deus, mais longínquos dessa terra. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque nós temos visto Satanás mentindo, destruindo a vida das pessoas, Senhor Deus, sendo que o Senhor nos deu uma vida maravilhosa, o Senhor nos deu uma vida eterna, e eu te louvo, te adoro por isso. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é o caminho para a vida eterna. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem me dado vigor, forças e alegria. E muito obrigado, meu Deus, Criador, Pai, Criador do universo, porque o Senhor nos ama e o Senhor se revela até nós. Muito obrigado, porque o Senhor é meu amigo, meu Deus e meu Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Que esta palavra de vida eterna possa tocar a sua alma, o seu espírito, e que você possa ser um instrumento de Deus, na mão de Deus, para identificar pessoas que estão sofrendo, que estão se sentindo abandonadas e que possivelmente possam estar pensando em tirar a sua própria vida, e que você possa ser instrumento de Deus para resgatar essa pessoa e levá-la para Jesus, porque somente Ele pode preencher o vazio imenso que existe no nosso coração. Deus o abençoe. Tenha uma ótima final de semana. Amém?